Declaro aberta a sessão solene em comemoração aos 154 anos da Batalha Naval do Riachuelo, data magna da Marinha do Brasil, onde passo a fazer a composição da mesa que dirigirá os trabalhos na manhã de hoje. Convido o comandante Aron Cavalcante, capitão dos portos, para fazer para o nosso lado, presidir essa sessão comigo. Convido o Major Lima, do 59º Batalhão, representando o comandante Coronel Gadelha. Convido o suboficial Marcelo Oliveira, representando o Major Rocha, do Destacamento de Controle do Espaço Aéreo de Maceió. Convido o doutor Genauro Bezerra, representando a OAB. Convido o senhor Eduardo Guimarães, representando a SOAMAR. Convido o senhor Mariano Raimundo, presidente da AMBAL, para fazer parte da mesa também. Convido o médico e escritor Dr. Antônio Arnaldo Camelo. Convido o senhor André Macena, presidente da Angembrás. Convido o senhor Gessé Alves, presidente da região dos Escoteiros de Alagoas. Gostaria de citar algumas autoridades presentes, pedindo desculpa pela falta de espaço na mesa, mas sintam-se também como se nessa mesa estivesse o senhor Lino Fonseca, ex-superintendente da ABIN em Alagoas, o senhor Marcone Acioli, presidente da Praticagem Pilotos de Maceió, o nosso amigo Adolfo Fonseca, também aqui presente, a escritora Petrúcia Camelo, o também membro da AMBAL, José Edson de Oliveira, e Lorival Alves, todos dois que fazem parte da AMBAL. O nosso amigo também que faz parte da AMBAL, Duval Macário, e Francisco de Araújo Neto. E o comendador Miguel Rocha, que está aqui presente também. Realizada a composição da mesa, convido a todos para ficarmos de pé para cantarmos o hino nacional.
igualdade conseguimos conquistar com braço forte. Em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria mãe idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Se em teu formoso céu risonho e límpido a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, és velhas forte quadro do colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra dourada, entre outras mil és tu Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse sol és mãe, gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente nesse esplêndido, ao sol do mar e à luz do céu profundo, fulguras do Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria mãe idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado, e diga o verde louro desta fâbula, paz no futuro e glória no passado. Mas ergues da justiça clava forte, verás que o vento teu não foge à luta, entende que te adora a própria morte, terra dourada, entre outras mil és tu Brasil, ó pátria amada, os filhos desse sol és mãe, gentil, pátria amada, Brasil. Cumprimento a todos que fazem parte desta mesa e a todos que estão aqui presentes nesta sessão solene, na pessoa do capitão de fragata Aron, que dirige a nossa capitania dos portos e que, em conjunto conosco, está realizando essa sessão solene em comemoração a 154 anos da Batalha Naval do Riachuelo. Meus senhores, minhas senhoras, a Assembleia Legislativa do Estado de Alagoas, representada na sessão solene pelo senhor presidente Marcelo Vitor, pelo deputado Silvio Camelo, que preside essa sessão neste momento, é uma honra e uma satisfação muito grande recebê-los aqui para podermos marcar mais uma vez esse importante acontecimento que foi a Batalha Naval do Riachuelo. Ao lado, como falei, conjuntamente com o capitão dos portos de Alagoas, capitão de fragata Aron Jorge Alves Cavalcante, essa sessão de comemoração da data magna da Marinha do Brasil, dos 143 anos da Batalha Naval do Riachuelo, ocorrida em 11 de junho de 1865, às margens do arroio Riachuelo, um afluente do rio Paraguai, na província de Corrientes. Daí, a importância do poder legislativo estadual numa correlação com o espírito militar, em especial das forças navais que aqui estão tão bem representadas na pessoa do capitão de fragata Aron Jorge Alves Cavalcante e os demais membros da Marinha do Brasil que se fazem presentes nesse plenário, e os senhores e senhoras convidados e convidadas, para promover essa cerimônia numa relação civil-militar, em prol da significativa e relevante data magna da Marinha, 11 de junho de 1865,
que tanto enobrece civis e militares do Brasil, valorizando e estimulando maior reflexão sobre essa relação interdependente e os aspectos da política de segurança nacional. Em relação à história da Batalha Naval de Riachuelo, que completa 154 anos, é considerada um dos maiores triunfos da história das Forças Armadas do Brasil. O conflito naval, acontecido no Rio Riachuelo, foi de suma importância para a vitória da Tríplice Aliança, Brasil, Uruguai e Argentina, frente às forças paraguaias. E nesse momento memorável, não se deve deixar de mencionar o grande almirante Francisco Manuel Barroso Silva, o importante representante das forças navais no incremento do profissionalismo militar, que, por sua vez, inspirou a vitória naval da Batalha do Riachuelo, o obstinado comandante Francisco Manuel Barroso da Silva, que conduziu a Armada Brasileira à vitória. Nasceu em 29 de setembro de 1804, em Lisboa, e faleceu em 8 de agosto de 1882, em Montevidéu, no Uruguai. Entretanto, para complementar esses relatos valorosos, é prioritário que se apresente uma síntese das sucessivas batalhas e vitórias empreendidas pelo almirante Barroso. Chama a atenção, em 1826, na Guerra da Cisplatina contra as províncias, cidades do Rio da Plata, Argentina, destacou-se por sua bravura, sendo promovido a primeiro-tenente. Em 1836, como capitão-tenente no comando da Briga Brasileira no Pará, auxiliando no combate à Revolução da Cabanagem, em 1839, foi promovido a capitão de fragata. Foi nomeado vice-diretor da Academia da Marinha logo após foi convocado para o Rio Grande do Sul, onde a Guerra dos Farrapos estava em plena evidência. Em 1851 e 1852, na Guerra do Uruguai, lutou contra Manuel Uribe, uruguaio, e Juan Manuel de Rosas, argentino, nesse episódio, comandando 2 corvetas Imperial Marinheiro e a Baiana, como capitão de mar e guerra. Em 1856, foi promovido a chefe de divisão quando receberá o comando das unidades da Armada Imperial, quando foi substituído por Tamandaré. O almirante Francisco Manuel Barroso era dotado de um espírito forte, com precisos e elevados ideais militares. Foi, sem sombra de dúvida, a bússola que conduziu a Batalha do Riachuelo para a vitória e o orgulho do Brasil. Durante vários anos, nós realizamos essa mesma sessão solene na Câmara de Vereadores. Já se tornou uma tradição da cidade de Maceió, junto com a Capitania dos Portos. E com a nossa ascensão à Assembleia Legislativa, espero que a partir desse ano, dessa data, passe a ser também uma tradição a Assembleia Legislativa do Estado de Alagoas fazer essa justa homenagem, principalmente às nossas Forças Armadas, à nossa querida Marinha do Brasil. Viva a vitória do Brasil na Batalha de Riachuelo. Muito obrigado. Passo a palavra agora ao nosso comandante Aron Cavalcante, capitão dos portos, para que possa fazer uso dela pelo tempo que assim desejar. Pode usar a tribuna ou falar da SME. Será uma honra. Bom dia a todos. Feliz e honrado por esta sessão solene, gostaria de agradecer, em nome de todos os militares da Capitania dos Portos de Alagoas, a Assembleia Legislativa, na pessoa do deputado estadual, senhor Silvio Camelo, por, mais uma vez, homenagear a nossa instituição em nossa data magna. De igual forma, assim como
já feito anteriormente, agradeço a presença das autoridades e representantes que compõem a honrosa mesa, demais autoridades, representantes de instituições, apoiadoras, amigos da Marinha, que enriquecem essa plateia nesse momento tão especial para a Marinha do Brasil e para nós da Capitania. Da história, extraímos que a Batalha do Riachuelo, travada às margens do Rio Paraná, próximo à província argentina de Corrientes, deu novo rumo à Guerra do Paraguai. Num cenário ribeirinho, de pleno conhecimento do inimigo e com um número inferior de navios, o sucesso alcançado por nossos marinheiros merece destaque. Lembremos também que os meios navais brasileiros daquela época eram preparados para o combate no mar e não em águas fluviais, cenário principal daquela batalha. Contudo, sobrepujando todas as dificuldades e com sólidas estratégias de combate, nosso comandante, Francisco Manuel Barroso da Silva, soube conduzir seus 9 navios e quase 2.300 homens à vitória. Naquela época, porém, a técnica de abarroamento mostrava-se eficaz, assim como a luta corpo a corpo levado a cabo a partir da invasão das embarcações por combatentes inimigos. Assim, faz-se mister relembrarmos a aguerrida resistência de nossos marinheiros, pois, cumprindo bravamente o juramento à bandeira, muitos sacrificaram suas vidas para a defesa do pavilhão nacional, ostentado em cada embarcação daquele conflito. O guarda-marinha João Guilherme Greenhall e o imperial marinheiro Marcílio Dias representam estes marinheiros brasileiros. Por isso, ao celebrarmos todos os anos este importante acontecimento de nossa Marinha, devemos também reciclar nossos valores e buscarmos inspirações no legado deixado por estes heróis. Entraram numa região desconhecida, os meios não eram os adequados, mas a coesão da tripulação, destreza, patriotismo os tornaram imbatíveis. A comunicação visual era mais eficaz. Dentre os diversos sinais içados nos mastros do navio Capitânia, a fragata Amazonas, que levava o comandante Barroso, no início do combate, a sequência de bandeiras com numeral 7, primeira substituta, e numeral 9, significava: o Brasil espera que cada um cumpra o seu dever. Nada mais motivante e apropriado para o início do combate. E por que não dizer que segue sendo apropriado também para os combates diários que realizamos. Na última etapa da batalha, porém, em uma fase de incertezas, àquela altura com navios afundados, encalhados, inúmeras vidas perdidas, avistava-se mais uma vez no mastro do nosso Capitânia mais um sinal. Numeral 1 e numeral 0. Significava sustentar o fogo, que a vitória é nossa. Era a mensagem de confiança que todos precisavam, como que dizendo para cada marinheiro que buscasse ainda mais forças, pois a vitória chegaria. E chegou. A vitória chegou e aqui estamos, hoje, precisando sim olharmos para o exemplo do passado e renovarmos nossas motivações para enfrentarmos as dificuldades diárias com a mesma tenacidade e bravura daqueles heróis. E que assim seja, pois o exemplo dos heróis daquela batalha
deixaram o legado que norteia a nossa singradura. Deus nos abençoe. Viva a Marinha! Devidamente autorizado pelo presidente Eduardo Guimarães, falará em nome da SOAMAR o médico soamarino e escritor Antônio Arnaldo Camelo. Permita-me deixar o meu discurso aqui às escondidas para não assustar a plateia. Excelentíssimo senhor deputado Silvio Camelo, que preside essa sessão solene, nobilíssima mesa de honra, saúdo a pessoa consta aqui no nosso curso de uma figura imprescindível para esse momento que nós estamos vivendo agora aqui em Alagoas, lindo. General Walter Costa, que infelizmente não se fez presente, mas eu faço questão de saudar a nobilíssima mesa em nome do general Walter Costa, que é uma unanimidade. Excelentíssimo senhor capitão de fragata, Heron Jorge Alves Cavalcante, digníssimo comandante dos portos de Alagoas, excelentíssimo senhor doutor Eduardo Monteiro Alto Guimarães, presidente da SOAMAR Alagoas, não sei se tem algum representante das colônias de pescadores aqui, mas se não estiver alguém presente, registre-se a nossa intenção. Demais componentes da mesa. Permita-me, fazer uma saudação especial a todos os militares, mulheres e homens, praças, graduados e oficiais, que formam o corpo de servidores da Capitania dos Portos do Estado de Alagoas. E, em particular, os bravos militares da reserva e reformados, na pessoa do nosso empresário e comendador Miguel César Rocha, aqui presente no plenário. Gostaria também de, além dos presentes, saudar os ausentes, alguns deles em memória, minhas senhoras, meus senhores. Quando vos perguntarem quem sois, não vades revolver o mobiliário dos vossos avós e de ver a matrícula de vossas ações, que fazeis, isso sois, nada mais. Padre Antônio Vieira, sermão da terceira dominga do Advento. A Assembleia Legislativa do Estado de Alagoas, por meio de uma proposta do deputado Silvio Camelo, juntamente
juntamente com a Capitania dos Portos do Estado de Alagoas, celebram nessa data o 154º aniversário da Batalha Naval do Riachuelo, travada precisamente no dia 11 de junho de 1865, amanhã, marcando o início do final do conflito entre o Brasil e o Paraguai, conhecido como a Guerra do Paraguai. Uma das efemérides mais importantes, pois, pela sua magnitude histórica, é também a data magna da Marinha de Guerra do Brasil. Esta Casa Legislativa, templo das grandes discussões políticas, fatos que construíram a historiografia do Estado de Alagoas, por meio das personalidades que por aqui passaram, a exemplo, e aqui eu me inspiro no painel que ele está escrito, do deputado Tarcísio Jesus, e também do deputado Antônio Aureliano Cândido Tavares Bastos, seu patrono, e de tantos outros que aqui travaram grandes debates, às vezes calorosos, defendendo seus ideais e os anseios populares. Nesta data, não poderia deixar de fazer esse registro histórico e, por meio dos deputados Marcelo Vitor, presidente dessa Igreja Casa, e do deputado Silvio Camilo, atendendo a uma solicitação da Capitania dos Portos, na pessoa do seu capitão dos portos, para realizar essa sessão solene, a fim de celebrar essa data magna, até mesmo para relembrar aqueles que, nos primórdios, foram os principais personagens, deram suas vidas, derramaram seu sangue para defender nossa pátria e conquistaram a vitória juntamente com os países que formaram, naquela oportunidade, a tríplice aliança entre o Brasil, Argentina e Uruguai. A Batalha Naval do Riachuelo, comandada pelo almirante Barroso, derrotando naquela batalha o exército paraguaio do presidente Fernando Solano Lopes. Entretanto, antes de adentrarmos ao tema da celebração propriamente dita, pediria vênia ao senhor presidente, ao senhor comandante dos portos e aos demais participantes, para hoje, aqui e agora, também lembrarmos de pessoas e personalidades, civis e militares, que participaram direta ou indiretamente da vida dessa instituição Marinha de Guerra do Brasil, Capitania dos Portos de Alagoas, e fizeram parte da construção da sua história. Permitam-me dar um mergulho no tempo e no espaço, numa digressão histórica, e reportar-me alguns fatos que num passado recente ou pretérito, no meu entendimento, merecem e são oportunos de ser lembrados, até mesmo porque, bienalmente, acontece a troca de comando da Capitania dos Portos e, consequentemente, temos sempre a presença de um novo oficial naquele posto de comando, além de outros tantos militares. Bertoldo Brecht assim sentenciou: existem homens que lutam por um dia e são bons. Existem homens que lutam por um ano e são os melhores. Existem homens que lutam por muitos anos e são muito bons. Mas existem aqueles que lutam por toda uma vida. Estes são os heróis do dia a dia, os imprescindíveis, os extraordinários,
os que podem servir de exemplos para gerações. Senhor presidente, prezadíssima Cláudia Bulhões, que está prestigiando aqui, registrando a sua presença. A SOAMAR, Sociedade Amigos da Marinha, criada em 28 de nove de 1988, da qual eu sou diretor cultural, por generosidade dos meus companheiros soamarinos, é o elo entre a Capitania dos Portos e a sociedade civil, representada pelo nosso estimado Dr. Eduardo Monteiro Alto Guimarães, aqui presente. Teve como então presidente e atual presidente de honra, o saudoso jurista Dr. Cleanto de Moura Riso, pois pela sua abnegação à instituição, certamente estaria presente aqui neste evento. Eu faço referência à sua memória. Outro abnegado soamarino e também seu ex-presidente, além de ter sido comodoro do Motonáutica Lagoa Clube, Dr. Enio Barbosa Lima, saudosa memória. Gostaria de prestar também uma homenagem póstuma ao capitão de fragata Eli Pereira Fraga, então comandante do grupo de escoteiro do mar Almirante Soares Dutra. Desejo registrar esses fatos nessa oportunidade, pois estamos lembrando de pessoas que fizeram ou fazem parte da nossa história, que pontificaram suas vidas em favor de causas nobres, que são nossos heróis do dia a dia. Num segundo momento, gostaria de registrar que o atual comandante da Capitania dos Portos do Estado de Alagoas é o 124º oficial no exercício desse comando. Alguns deles marcaram indelevelmente suas presenças. Destaco entre eles os comandantes Gerson Luiz Rodrigues Silva, André Pereira Meire, Levi Alves da Silva, Mário Márcio Cardoso Teixeira, Antônio José de Araújo Rocha, este responsável pela minha indicação à medalha Amigos da Marinha, no dia 6/11/2001. Além daquele que foi o verdadeiro divisor de águas, marcou a passagem do seu comando entre antes e depois dele. Estou me referindo ao vice-almirante Wilson Pereira Lima Filho, atualmente na reserva, exercendo a função de presidente do Tribunal Marítimo desde 30 de setembro de 2018. A ele deve-se a criação da AMBAL, Associação dos Militares da Reserva e Reformada da Marinha de Guerra do Brasil, que será presidida pelo capitão de corveta da reserva Mariano Raimundo Santos, juntamente com a sua nova diretoria, recém-eleita, hoje concluindo o seu mandato, o capitão-tenente Kleber Reis Neto. Almirante Lima Filho, nos seus 2 anos de profícua gestão, dinamizou, modernizou, atualizou, reformou, deu grande visibilidade às ações da Capitania dos Portos de Alagoas. Construiu na Vila Militar uma área de lazer dotada de espaço físico para a realização de eventos para aquela comunidade marítima que até hoje existe. Construiu uma relação afável. Entre os civis e militares, aproximou comandantes militares às instituições civis, tanto a nível federal
estadual e municipal, a saber. 20ª CSM, Governo do Estado, 59º Batalhão de Infantaria Motorizada, Aeronáutica, Polícia Federal, ABIN, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Prefeitura Municipal de Baciel, por meio da Fundação Municipal de Ação Cultural, da qual éramos então presidente. Grupo do Escoteiro do Mar, Almirante Dutra, apoiou incondicionalmente a criação da AMBAL, sendo seu patrono. Sendo seu patrono. Realizou muitos eventos, a exemplo dos saudosos bailes em comemoração à Batalha Naval do Riachuelo, que era um evento ansiosamente aguardado tanto pelas famílias dos militares quanto pela sociedade civil, sempre abrilhantado pela banda de música da Polícia Militar ou por outra banda convidada. Bons tempos, quanta saudade. Realizou exposições de Salão de Arte da Marinha com a participação dos artistas plásticos, onde o tema era sobre o mar e a marinha, cujos convites eram emoldurados por belas páginas poéticas da poetisa alagoana e escritora Petrúcia Camilo. Diga-se de passagem, registro de passagem, minha esposa, há 55 anos, e mãe do deputado Silvio Camilo. Apenas para aqueles que, assim, não conhecem a história, né, Lina? Obrigado. Exemplo dos poemas Canto ao Mar e do soneto Mar de Porto, cujos versos nos falam assim: velejando nesse mar de céus e de águas, ancoro minha nave nesse mar de Porto. A noite recompõe num lindo broche de ouro a refletir a luz sobre as águas. Desço com os pés descalços, tomo a praia das areias, nela deito as minhas fantasias insulares. Nela sonho com a liberdade dos mares. Sonho nas areias e minha alma alteia para além das ondulações dos mares. Nessa praia de sonhos o meu corpo é náufrago. Tomo a praia onde sonhos o vento espalha. Ó mar, na alvorada o meu corpo é palha. Leve-o de volta à nave ancorada. A poetisa agradece as palmas, viu? A propósito, permita esses comentários, porque esse momento é um momento único. Esse intercâmbio, senhor comandante, entre os comandos militares e a sociedade civil, ele é muito rico em conhecimento, em cultura, em solidariedade, em amizade. E, modéstia à parte, o nosso ex-comandante Lima Filho construiu artesanalmente, com muita habilidade, essa relação de amizade. E a sua amada não deixou de ser exatamente o elo, como eu disse anteriormente. Prestigiou as colônias de pescadores, deixou registrado, inclusive eu estou sentindo falta da presença do nosso querido historiador, registrado a história da capitania no livro A Marinha para os Alagoanos, que foi patrocinado pela Fundação Municipal de Ação Cultural, à época presidida pela escritora Petrúcia Camelo, que relata a história da instituição desde a sua criação em 1847 até 2004, quando o livro foi lançado, pelo historiador coronel José Fernando de Maia Pedrosa, lançado solenemente na Associação Comercial no dia 7 de junho de 2004, com a presença do vice-almirante Afonso Barbosa, à época comandante do 3º Distrito Naval, a qual essa capitania é subordinada. Falamos até agora de homens que fizeram a história, doaram suas vidas pela pátria, pela família, praças, graduados, oficiais, almirantes,
e pessoas outras cujo exemplo de vida enriquece e engrandece a nossa historiografia. Marinha de Guerra do Brasil, com seus vultos históricos, que pontilharam suas vidas, dando testemunho de bravura e de amor pelo Brasil, fiéis aos seus ideais e que participaram como atores e personagens de suas próprias histórias, muitas vezes se confundindo com a história do nosso país. O Brasil possui uma costa chamada de Zona Costeira Brasileira, com cerca de 8.500 km². 8.500 km², que se estende ao norte desde o Cabo Orange, na foz do rio Iapoque, e ao sul do país, do Chuí. Marinha de Guerra do Brasil, de Francisco Manuel Barroso da Silva, Almirante Barroso, 1804-1882. Nasceu em Portugal, no dia 25 de setembro de 1804. Aos 4 anos de idade, migrou para o Brasil, em companhia de seus familiares. Português de nascimento e brasileiro por opção. Cursou a Academia da Marinha, diplomou-se com distinção em 1821, com apenas 17 anos de idade. E foi um dos poucos oficiais portugueses que solicitou engajamento na Armada Imperial Brasileira. Com essa atitude, o jovem oficial demonstrava sua determinação de servir ao país que o acolhera como a sua pátria. Não tomou parte da Guerra da Independência, pois o governo brasileiro evitava que portugueses alistados no Exército ou na Marinha Imperial combatessem com seus irmãos patrícios. Seu batismo de fogo foi em 1926, na Guerra Cisplatina, contra as principais cidades do Rio da Plata, Argentina, onde permaneceu até o final do conflito, destacando-se por sua bravura, sangue frio, sendo promovido a primeiro-tenente. Em 1836, como capitão-tenente, no comando do brigue brasileiro, foi ao Pará, auxiliar no combate à Revolução da Cabanagem. Outras a história que Barroso foi salvo por Tamandaré quando nadava na voz do rio Tocantins. Este, Tamandaré, arriscou sua própria vida para salvar a vida do amigo. A história está cheia de atos de bravura, até no nosso dia a dia. Em 1839, aos 35 anos, Barroso foi promovido a capitão de fragata, foi nomeado vice-diretor da Marinha. Sua permanência como vice-diretor durou pouco, pois foi novamente convocado para outra missão, dessa feita para o Rio Grande do Sul, onde a Guerra dos Farrapos continuava com grande violência, comandando sucessivamente a escuna Legalidade, brigue Dom Pedro I e a corveta 7 de abril. Barroso colaborou na retomada de Santa Catarina. Participou depois do bloqueio litoral do Rio Grandense, a fim de impedir que os rebeldes recebessem munição. Entre 1851 e 52, na Guerra do Uruguai, lutou contra Manuel Uribe e Juan Manuel de Rosas, da Argentina, nesse episódio comandou 2 corvetas, Imperial, Marinheiro e a Baiana. Como capitão de mar e guerra, após época, aliás, que casou-se com a Uruguaiana. Em 1856 foi promovido a chefe de divisão e recebeu o comando da unidade armada imperial, quando foi substituído por Tamandaré, para evitar que Barroso tivesse que lutar contra os uruguaianos, pois era presidido por Aguirre, compatriota da sua esposa. Barroso, herói da Batalha de Riachuelo, naquela oportunidade, pronunciou sua célebre frase: "O Brasil espera que cada um cumpra o seu dever." No dia 11 de 6 de 1865, quando se comemora o Dia da Marinha. Outra personagem eminente da história da Marinha, Joaquim Marques Lisboa, Marquês de Tamandaré, 1807 a 1897. Brasileiro do Rio Grande do Sul, 3 anos mais novo do que o Almirante Barroso, portanto seu contemporâneo, que também participou da história da Marinha de Guerra como um dos seus maiores personagens. Suas conquistas serviram de exemplo pelo seu heroísmo, sua bravura, suas histórias. Marujos da independência do primeiro reinado, da regência do segundo reinado e da República. Faleceu em sua residência no dia 20 de março de
1897, 8 anos após a derrubada da monarquia, em 15 de novembro de 1889. O almirante octogenário, pela sua exemplar lealdade ao imperador Dom Pedro II, que naquela hora amarga teve a coragem de, a bordo, se despedir do seu ex-monarca. Naquele mesmo dia, Tamandaré, num gesto de amor à pátria, aconselhou seus amigos a aceitarem a República com a seguinte frase: o que está feito, está feito. Cuidemos de trabalhar e engrandecer nossa pátria. Em 4 de setembro de 1925, pelo aviso número 3322 do ministro da Marinha, publicado naquela data, o aniversário de Tamandaré, 13 de dezembro, patrão da Marinha de Guerra do Brasil, passou a ser comemorado o Dia do Marinheiro. E destaque-se também essa célebre frase do Barroso, Tamandaré: os que tombaram pela pátria não morreram, fundiram-se em espírito a ela e têm vida eterna. Marquês de Tamandaré. Marinha de Guerra do Brasil, de Marcílio Dias, e já foi feito relatos aqui, eu vou pular essa parte, porque todos já sabem a história do Marcílio Dias. Do guarda-marinho Greenhal, também já foi citado aqui quase todos. Finalmente, Marinha de Guerra do Brasil, sua participação na Primeira e Segunda Guerras Mundiais, com sua atual frota de 103 navios, seus helicópteros, seu porta-avião e, acima de tudo, sua tropa, hoje formada por homens e mulheres, sua escola de fuzileiros navais. Seu destino e sua função é defender com as próprias vidas este Brasil continental em seus mares, seu extenso litoral, 8.500 km², rios, lagoas, dentro e fora delas, seus hinos, símbolos, brasões e medalhas, como, por exemplo, por ordem de criação, medalha de guerra, medalha do tempo de paz, medalha do mérito escolar, medalha de mérito especial, entre outras, a medalha da independência, medalha de distinção para a Força Cisplatina, medalha de restauração da Bahia, primeira medalha de distinção, segunda medalha de distinção, segunda medalha de distinção aos mais bravos, medalha de guerra dos farrapos, medalha da Companhia do Uruguai, medalha do combate naval de Riachuelo, medalha Cruz de campanha, ordem de mérito naval, medalha do Amigos da Marinha. Seu imponente cisne branco, singrando os oceanos internacionais com a sua missão de embaixador do Brasil no exterior, traduzido em seus versos: qual cisne branco em noite de lua vai deslizando no mar azul, o meu navio também flutua nos verdes mares de norte ao sul. Linda galera, que noite apagada vai navegando no mar imenso, nos traz saudades da terra amada, da minha pátria em que tanto penso. Lindo, emocionante. Senhor presidente, senhor deputado Inácio de Loyola, aqui presente, prestigiando a solenidade, a sessão solene. Senhor comandante dos portos, senhoras e senhores, membros da mesa, minhas senhoras e meus senhores. Eu teria mais algumas informações para passar, mas, na verdade, eu vou pular exatamente para falar sobre a Tríplice Aliança. Minha mulher já está dizendo ali que já está... Mas permita só terminar com a Tríplice Aliança. Porque tem outro fato histórico. Dentro da Tríplice Aliança tem um fato que talvez, Lino, muitas pessoas não lembram. Pode até saber, mas não lembram. Ô, presidente, eu gostaria de renovar isso aqui, a minha... Decididos a acabar com as ameaças e o domínio de Solano Lopes, a Argentina, Brasil e Uruguai uniram suas forças em 1º de maio de 1865 por meio de um acordo conhecido como Tratado da Tríplice Aliança.
A partir daí, os três países lutaram juntos para deter o Paraguai. A Batalha Naval do Riachuelo, ocorrida em 11 de 6 de 1865, num afluente do rio Paraguai, e o cerco à Uruguaiana aconteceu entre 16 de 7 a 18 de 9 de 1865. E logo depois a rendição dos paraguaios foram os episódios decisivos para a vitória dos aliados. Esta guerra durou entre os anos 1864 e 1870. Contudo, já no terceiro ano, o Brasil se viu em grande dificuldade no que se refere à organização de suas tropas, pois além do inimigo, os soldados brasileiros também tinham que contar com a falta de alimentos, com a falta de comunicação e ainda com as epidemias e várias doenças contagiosas. Muito obrigado. Diante desse quadro, Caxias foi chamado para liderar o exército brasileiro. Sob o seu comando, a tropa foi reorganizada e chegou finalmente o desfecho da Guerra dos Paraguai, com a morte do Solano Lopes, o presidente paraguaio. Ainda falando sobre essa guerra, a influência, quero registrar, que a influência da Inglaterra, para a Inglaterra, esse país era um exemplo que não devia ser seguido, porque, na verdade, o que havia? Grande progresso paraguai, comprometendo exatamente o comércio, comprometendo os interesses dos ingleses. E o governo inglês não gostaria que esse exemplo que o Paraguai estava dando se estabelecesse aqui na América do Sul, certo? E se o América do Sul copiasse o exemplo que o Paraguai estava dando de crescimento, de progresso, então comprometia essa relação. E os ingleses, naturalmente, deram ajuda militar e financeira e financiaram exatamente o final da Guerra do Paraguai. Conta também a história que cerca de 20% da população paraguaia morreu durante o conflito, sendo que a maioria dos mortos eram homens. Embora tenha sido vitorioso, o Brasil também sofreu grandes prejuízos financeiros com o conflito. Navios avariados, além de milhares de militares que sucumbiram. Os elevados gastos da guerra foram custeados com empréstimos estrangeiros. Aí já veio o começo da história do nosso débito, o débito externo do Brasil. Aí já entra nessa parte aqui, fazendo com que aumentasse a dívida externa brasileira e a sua dependência em relação aos países ricos, como, por exemplo, a Inglaterra. Pulando para finalizar, o Tratado de Tríplice Aliança foi, à época, assinado pelo embaixador. Esse que seria o lembrete que eu queria fazer, a ressalva. Foi assinado por um embaixador do Brasil chamado Francisco Otaviano de Almeida Rosas, que, além de brilhante jornalista, também foi deputado, senador e diplomata, e um dos patronos da Academia Brasileira de Letras, que nos deixou essa belíssima página poética. Eu acho que muita gente já ouviu falar desse poema sem saber de quem é o seu autor. Aqui vou relembrar, Francisco Otaviano de Almeida Rosas escreveu o poema Ilusões da Vida. Eu via meu avô declamar esse poema, que diz o seguinte: quem passou pela vida em branca nuvens, quem plácido repouso adormeceu, quem não sentiu o frio da miséria, quem passou pela vida e não sofreu, não foi homem, foi espectro de homem que passou pela vida e não viveu. Assinado por o Francisco Otaviano. Amanhã, 11 de junho de 2019, há exatamente 154 anos da Batalha do Riachuelo, a Assembleia Legislativa do Estado de Alagoas, por meio do deputado Silvio Camilo e da Capitania dos Portos do Estado de Alagoas, comemora a data magna da Marinha de Guerra do Brasil, realizando esta sessão solene, para, acima de tudo, homenagearmos e reverenciarmos a memória daqueles que, em defesa da nossa pátria, doaram suas vidas, derramaram o seu sangue, acreditaram nos seus comandantes e resgataram a independência territorial da nossa pátria invadida.
deixando para a posteridade exemplo de bravura e de coragem. Nós que fazemos esta geração do agora, temos o dever cívico de mantermos acesa essa chama que toca o nosso coração de cada um de nós, ao tempo que devemos agradecer a Deus pela rica e belíssima história que podemos contar dos nossos heróis. Civis e militares, eles que serviram de exemplo para essa juventude, que busca realizar os seus sonhos, ao tempo em que são os novos protagonistas para a história que será contada no futuro. Lembremos do almirante Barroso, quando aos seus subordinados exclamou: o Brasil espera que cada um cumpra o seu dever. De fato, estamos nessa expectativa. O Brasil espera que cada um cumpra o seu dever. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, senhor presidente. Parabenizo o doutor Antônio Arnaldo pelas palavras que proferiu nesta manhã, ao tempo que solicito o deputado Inácio Loyola fazer parte da nossa mesa que dirige os trabalhos na manhã de hoje, e agradeço a presença do nobre deputado prestigiando a nossa Marinha do Brasil e a Batalha do Riachuelo. O deputado Inácio também é um grande historiador e conhece como ninguém a história do Brasil e de nossa querida Alagoas. Dando prosseguimento, quero franquear a palavra para quem queira fazer uso dela, e também queria registrar a presença da nossa amiga Cláudia Bulhões, representando a Academia Alagoana de Cultura do Estado de Alagoas e o Rotary Club de Maceió Leste. Pois não. É verdade, foi criada pelo Dr. Arnaldo Camelo, juntamente com vários escritores e artistas. O deputado Inácio vai fazer uso da palavra. Faça o favor, deputado, tribuna. O deputado Inácio também é amigo da Marinha. Bom dia a todos e a todas. Eu quero iniciar saudando o presidente desta sessão, deputado Silvio Camelo, por essa iniciativa de promover essa audiência pública para a gente homenagear a nossa gloriosa Marinha de Guerra do Brasil nas comemorações desse grande feito que amanhã nós comemoramos 154 anos da Batalha de Riachuelo. Eu quero saudar o nosso capitão de fragata, capitão dos portos aqui de Maceió, comandante Aran, como também o capitão tenente, que é o agente fluvial lá de Penedo, e, evidentemente, todos que fazem a sua mar. Eu quero saudar esse ilustre Eduardo Guimarães, que nunca foi da Marinha, mas se considera da reserva não remunerada da Marinha. Com certeza seria um grande marinheiro. E depois que o Camelo deu essa aula sobre a Marinha, eu fico até acanhado. O meu discurso vai ser um discurso empírico. Inclusive, hoje de manhã, eu tomei café com um primo legítimo, que é capitão de corveta. Trabalha em São Francisco do Sul e está de férias. Foi agora a Japaratinga, convidei até para ele participar hoje à tarde lá, mas ele tinha um compromisso em Japaratinga com a esposa dele e foi a Japaratinga. E dizer aos senhores militares da Marinha que se eu tivesse hoje
16, 17 anos, com absoluta certeza, eu iria para a Marinha. E por que Cláudia de Bulhões? Porque eu vejo o papel que vocês têm, a importância para esse país, e não são reconhecidos. Eu, com 4, 5, 6 anos, eu convoco o amigo Fernandinho, que é de Itraipu. Eu me lembrava que eu sou de uma cidade às margens do Rio São Francisco, Piranhas, e nós recebíamos anualmente uns navios patrulha com sede, com base em Natal, que todos os anos visitavam todas as cidades ribeirinhas de Alagoas, Sergipe, com médicos, com dentista, fazendo aquele trabalho de conscientização. E eu lembro ainda desses 2 navios. Um ano vinha o Piraju e no outro ano vinha o Pirajá. Era festa em todo o Baixo São Francisco. Eu via esse cisne branco e Getúlio Vargas tinha uma admiração, tocava muito em Getúlio Vargas. Talvez fosse, podemos chamar até de dobrado, um dobrado que mexia com Getúlio Vargas, o cisne branco. E é por conta de tudo isso que eu estou aqui nesta sessão. Quero parabenizar o deputado Silvio Camelo, que promove essa audiência pública, que é de grande importância para a história do Brasil. É lamentável como ainda hoje nós desativamos o Minas Gerais e temos hoje, é o São Paulo, né, o porta-aviões, é Atlântico, certo? Mas ainda não acompanha a modernização ainda dos países de primeiro mundo. Nós precisamos muito fortalecer a nossa Marinha de Guerra. Ninguém é respeitado sem segurança. Nós temos quilômetros e quilômetros de fronteira, de rios, de mar, e nós precisamos de uma proteção maior. Por conta disso, eu sempre achei que ao longo desses últimos anos, a degradação em que passou as nossas Forças Armadas, quando eu falo todas elas, é uma coisa lamentável para o país. Volto a repetir, nenhum país é respeitado sem ter uma segurança, sem ter umas Forças Armadas fortes. Então é isso na condição de político, na condição de cidadão brasileiro. Eu quero parabenizar o deputado Silvio Camelo. Quero parabenizar todos que fazem a Marinha de Guerra do nosso Brasil, na pessoa do nosso capitão de fragata, comandante Aron, e dizer que vocês têm aqui, no Parlamento Alagoano, na Casa Tavares Bastos, uma pessoa que reconhece o valor de vocês e que tem uma profunda admiração pela nossa Marinha de Guerra. Quero mais uma vez dizer, se tivesse hoje 15, 16, 17 anos, meu querido amigo Eduardo Guimarães, acredito que você também, nós estaríamos hoje na Marinha de Guerra e sempre ouvindo o Cisne Branco. Muito obrigado e meus parabéns. Parabenizo o deputado Inácio Loyola por suas palavras e encerro os pronunciamentos com o pronunciamento do deputado Inácio Loyola. Gostaria de convidar todos para que pudéssemos, em posição oficial, ouvirmos a execução do hino de Alagoas. Alagoas, estrela radiosa, que refugia ao sorrir das manhãs da República, és filha donosa, maga estrela entre estrelas irmãs, alma pulcra de nossos avós,
como bênção de amor e de paz. Hoje paira fugir sobre nós, e maiores, mais fortes nos faz. Tu, liberdade formosa, gloriosa hosana em tuas. Salve, ó terra vitoriosa, glória à terra de Alagoas. Tu, liberdade formosa, gloriosa hosana em tuas. Salve, ó terra vitoriosa, glória à terra de Alagoas. Salve, ó terra que entrando no templo, caulhovante da indústria te vas, dando às tuas irmãs este exemplo de trabalho e progresso na paz. Sus os hinos de glória já troam, a teus pés os rosais vêm florir, os clarins e as fanfarras ressoam, te levando em triunfo ao porvir. Tu, liberdade formosa, ao trabalho hosana em tuas. Salve, ó terra futurosa, glória à terra de Alagoas. Tu, liberdade formosa, ao trabalho hosana em tuas. Salve, ó terra futurosa, glória à terra de Alagoas. Neste momento, declaro encerrada a sessão solene em comemoração aos 154 anos da Batalha Naval do Riachuelo. Tenham todos um bom dia. Convoco a próxima sessão ordinária para amanhã às 15 horas. Muito obrigado a todos.